Quanto investir para ter aí 10 mil de renda? Esse vídeo aqui é, como sempre, prático. A gente vai para o Excel, vou mostrar vários exemplos de investimentos, qual montante que você tem que ter, qual o valor que você tem que ter para, de fato, receber 10 mil de renda. A gente vai falar de tudo, renda variável, renda fixa, bastante coisa. E para contextualizar já de entrada, a gente fala um pouco sobre como que está o mercado, né? As expectativas para o mercado. Para quem não conhece, isso aqui é o Boletim Focus, tá? Que é emitido lá pelo Banco Central. Ele colhe com as instituições financeiras, os economistas do mercado, expectativas para vários indicadores econômicos. Por exemplo, aqui, o primeiro deles, a inflação medida pelo IPCA. Tá vendo aqui a primeira linha? Ele diz bem assim: me diz aí, pessoal, quanto vocês acham que vai dar de inflação no ano de 2024? Aí o cara vai lá e fala, ó, eu acho que vai dar 4,5. O outro fala, eu acho que vai dar 4. Aí ele faz uma conta aqui, uma mediana, aí diz assim, a mediana de todo mundo, tudo o que todo mundo falou no mercado, a expectativa é que a inflação feche o ano em 4,25. E para o ano que vem, assim por diante, né? Então, aqui especialmente inflação é o primeiro que eu falei, até porque é o que mais está se alterando aqui. Então, você vê um movimento de alteração nessas expectativas da inflação há vários períodos já. Você vê esse número aqui, ó, 6, é quantas vezes que repetiu este comportamento aqui para cima. Então a inflação vem sendo revisada há 6 semanas para cima, né? Então todo mundo está olhando para a economia, para o mercado e está dizendo, cara, eu acho que vai ser um pouquinho maior a inflação. Aí semana que vem, vai ser um pouquinho maior de novo. Vai ser um pouquinho maior de novo. Então tem 6 semanas que vem se repetindo esse comportamento de acreditar que a inflação para este ano de 2024 vai fechar no valor maior do que era esperado antes. E aqui começou também a subir a inflação para o ano que vem, né? E aí, por outro lado, o que que você vê? Você vê o que que segura a inflação? É a taxa Selic. E recentemente, né? Recentemente, a taxa Selic também foi revisada. Aqui o do ano que vem, né? Saiu de 9,5, a expectativa de fechar, para 10%, né? Então, você viu até, né, há 2 semanas atrás, uma expectativa, 4 semanas atrás, melhor dizendo, né? Uma expectativa de Selic se alterando para cima. Isso para o mercado de renda variável, isso para o mercado de marcação a mercado, dos próprios títulos do Tesouro, isso é ruim, né? Porque as taxas caindo, você tem ganhos, porque render o dinheiro fica mais difícil. A lógica primordial aqui das taxas caírem e os investimentos subirem é que quando, por exemplo, a taxa Selic está alta, deixar o dinheiro rendendo na taxa Selic, você já tem uma boa rentabilidade. Quando a Selic está baixa, se você deixar ele lá na Selic, vai render pouco. Então você vai procurar outras coisas. Então a lógica é essa: estimula a economia de uma forma geral e também aqui nos próprios investimentos você tem. E aí, benefícios para alguns investimentos quando a Selic cai. Tá? Então, especificamente, quando a gente fala de bolsa, de fundo imobiliário, quando a gente fala de títulos do Tesouro Direto que tem uma parte pré-fixada, quando a taxa Selic cair vai ser bom. Então, eu deixei até aqui aberto também curva de juros. Isso aqui é uma coisa mais complexa, mas só para falar um pouquinho para vocês. Isso aqui também é expectativa de juros para vários períodos. Então, se você vê uma expectativa de juros para o fechamento em 252 dias úteis, vamos achar aqui, ó, 252, tem na tabela aqui também. Mais fácil a gente pegar aqui na tabela. Para daqui até um ano, a expectativa, né, seria justo aqui você ganhar de juros pré-fixados, ó, 11,29%. Então, também a expectativa de juros medida aqui pelos próprios títulos, né, pelos próprios títulos negociados do Tesouro Nacional, né? E o que isso aqui quer dizer? Expectativas de que vai se manter bem estável no fim das contas. Isso aqui, quando a gente vê curvas de juros do passado, você tinha curvas assim que aqui em cima dava lá em 13, 14% e depois descia. Esse período já passou. As taxas de juros de curto prazo não estão rendendo mais do que as de longo prazo, igual estava num período curto, né? No período curto não, pouco tempo atrás. Então é por isso que você não está vendo mais aquelas rentabilidades muito altas para curto prazo, né? Você talvez tenha pegado aí uma rentabilidade de título né, pré-fixado de 14%, sem ser do Tesouro Direto, por exemplo, né? Às vezes você pegou isso uns 7 meses atrás, tinha
Hoje não tem mais, né? Aí você já me diz, né? Você deve estar me perguntando, nossa, então era bom ter pegado esses caras? Eu discordo, né? Eu acho que esses títulos de curto prazo, assim, que vence um ano, um período curto, eu não gosto deles. Porque eles ficam te forçando a resgatar. E quando você resgata o investimento, o que acontece? Você paga o imposto de renda, né? Pagou o imposto de renda não é coisa boa. O bom é você deixar o imposto de renda lá, rendendo no seu bolso, até daqui a muito tempo você pagar, de fato. Porque o dinheiro do imposto de renda que permanece no seu bolso, ele ainda rende, né? E o que ele rende não é tudo imposto. É só uma parte que é imposto. Outra parte é sua, né? Ao passo que, se você tira ele do seu patrimônio, ele não existe mais, aquele valor do imposto de renda, porque você pagou ele. Não rende nada. E no outro cenário, ele continua no seu bolso, fica mais um ano lá. Durante esse um ano, aquele valor que deveria ter pago de imposto de renda, como ainda está no seu bolso, ele vai render. Uma parte que ele rende é sua, uma parte é de fato imposto, beleza? Então você ganha esta parte sua aí. Então, resumo aqui, né? E a gente vai falar na prática aqui, no próprio Excel, quanto investir para ter 10 mil de renda neste cenário, por exemplo, né? E a gente, quando pensa em ter renda, a gente pensa no quê? Pensa em tomada de decisão. E a gente vai fazer um evento fechado aqui no YouTube, tá? Só para quem se inscrever, que é uma aula secreta para te ajudar a tomar melhores decisões nos investimentos. Eu vou te mostrar várias armadilhas que existem no mercado e como evitar elas. O principal, não vou só te mostrar, olha, tanto de coisa que é perigoso. Não. Eu vou te mostrar as armadilhas, te mostrar os erros e te dizer como evitá-los. Beleza? É grátis, mas você precisa se inscrever. É o primeiro link aqui na descrição, né? E a gente vai considerar que vocês já se inscreveram e eu vou levar vocês aqui para o Excel. Vamos supor o seguinte: hoje você tem a aplicação para ter renda mais comum que você vê por aí é um fundo de investimento imobiliário. Por quê? Porque é simples, eu gosto bastante, né? E hoje está rendendo na média de 10% ao ano. 10% ao ano é equivalente a 0,8 ao mês, né? Vamos fazer a continha certa aqui. É 0,8 ao mês, salvo engano aqui, ó, 0,79, 0,8 ao mês. Então, fundos imobiliários estão rendendo 0,8 ao mês livre de imposto. Olha só, sem imposto de renda. Isso aqui seria o equivalente a quanto com imposto de renda? Se a gente pensa numa alíquota de 15% de imposto de renda, a gente tem que dividir esses 10 aqui pelos 15%. Então, vai ser essa taxa dividido, espera aí que eu tô até me embananei aqui, é 10% dividido por 1 mais os 15%, 1 menos os 15%. Ah, eu posso fazer, não vou fazer inverso não, vou fazer a conta certinha que fica mais fácil de todo mundo compreender. Aqui, vezes 1 menos o imposto de renda, você vai descobrir aqui uma rentabilidade ao final de 0,85, se fosse, é dividido mesmo de Matos. Poxa, você tá viajando? Aqui, 11, aí pronto. 11,8% depois dessa minha embananada aqui, eu tô gravando um vídeo no final do dia, também dá nisso, né? Gravando no final do dia para já postar hoje aqui, segunda-feira. Estamos aqui, dia 26/8. Daqui a pouco esse vídeo sai ao ar. Então, um fundo de investimento imobiliário, ele rende 10%. Na média, tá? Na média tem alguns que estão rendendo menos, tem alguns que estão rendendo mais. Nunca se esqueça que se rende mais, não é porque você achou a bola da vez, é porque ele normalmente tem mais risco. Se rende menos, não é porque é horrível, mas normalmente porque é mais estável, tá? Essa lógica aí você pode contigo aí levar consigo aí que costuma funcionar bem. Então, 10%, se você aplica o imposto de renda, seria o equivalente a algo rendendo 11,8%, né, que daria 0,9 ao mês. Por que a gente fez essa conta? Porque a gente vai comparar ele com outras aplicações que têm imposto de renda. Mas antes de mais nada, a gente tem que pensar no seguinte: fundo de investimento imobiliário é uma aplicação de renda variável. Eu gosto bastante, já tive por muito tempo. Hoje, no momento, eu estou sem, mas vou voltar. Minha estratégia hoje está toda no Tesouro Direto, mas vou voltar, provavelmente, né? Assim que a gente conseguir algum resultado ali com o Tesouro. E é renda variável, ou seja, não é nada estável quanto o Tesouro, não é nada certo quanto o Tesouro. Você pode entrar num fundo e ele degringolar. Eu vou até mostrar porque às vezes, né, você acha que não é assim não, de Matos, mas olha aqui. Vamos abrir aqui. Por exemplo, olha esse fundo aqui, BBFI 11B. Era um fundo
Aqui de Brasília, inclusive. Ó. Lá em... Cadê? BBF11. Se eu tirar o B aqui não vai dar certo, né? Rapaz, nem tem mais dados dele. Tá tão triste a situação. Vamos lá pro TradingView, que aí lá não vai falhar. Por exemplo, aqui neste gráfico dá pra gente ter noção. Ele valia lá no passado, ó, mais de 3 mil reais. E ele caiu. Ó, isso aqui é 2020, 2019. Caiu infinitamente. Nunca mais parou de cair e não volta. É isso aqui que eu tô dizendo. Por exemplo, se você tem um viés de tesouro direto, até porque a minha audiência aqui no YouTube é principalmente tesouro direto, quando eu falo de fundo imobiliário, eu tenho que entender isso. Existe esse risco, que no tesouro não tem. No tesouro você pode comprar no pior momento, que o negócio vai para cima. No pior momento possível, a taxa tá lá 3% no IPCA, você compra um monte, a taxa vai para 7%. Pior momento que você comprou. Ainda assim, se você segura o título, você ganha sempre, né? Ele pode dar uma marcação a mercado negativo, mas depois ele volta para cima. Na renda variável, isso não é o mesmo. Na renda variável, a coisa é diferente, tá? Eu vou mostrar isso aqui, porque tem gente que só simpatiza com as coisas boas do mundo do mundo da renda variável, mas eu preciso mostrar a realidade. Existe isso aqui, ó. Vários investimentos parecem maravilhosos, em algum momento depois eles degringolam e nunca mais voltam. Isso aqui era um prédio que a Petrobras alugava, eu acho que em Macaé, salvo engano, tá? Não tenho certeza não, mas tinha uma história dessa em algum outro fundo. Acho que era no da XP, né? Tinha um fundo desse. Que aí era um prédio para um inquilino apenas. Esse inquilino saiu, o prédio tinha sido construído para ele ficar. E aí pronto, ninguém mais quis alugar, o negócio foi acabando. Eu não sei bem se é este fundo, mas existiu este caso também. Mas acontece, coisas assim acontecem, né? Você não consegue. Deixa eu ver, tinha até esse aqui que eu já tive no passado também. Também teve um efeito parecido, tá? Ele foi lá pra cima, foi pra baixo, até que tá sustentando. Mas renda variável varia muito. Não é variar, varia um pouquinho, não. Varia muito, né? Então, quando a gente fala que fundo imobiliário tá dando uma rentabilidade maior do que o tesouro, por exemplo, não é assim, nossa, incrível. Não, é porque tem que dar, né? Tem um risco maior. Então, você tem que ter uma expectativa de rentabilidade maior, né? Diferentemente do tesouro. Um tesouro pré-fixado aqui, por exemplo, com juros semestral, é a coisa mais estável que você tem, possível. Você sabe até exatamente quanto você vai receber de juros semestral. E aqui a gente vai fazer contas. Quanto que eu tenho que ter para receber um juro semestral aqui, por exemplo, de 10 mil líquido, né? Tanto num fundo imobiliário quanto aqui. Um cara desse aqui, o tesouro pré-fixado. Então vamos lá. Primeira coisa, o do fundo imobiliário é bem simples fazer essa conta. É uma coisa bem simples porque você pega aqui 0,8, né? Você quer 10 mil, né? Vamos pôr aqui, ó, objetivo 10 mil. E aí, 10 mil. Então eu faço simplesmente assim, ó. 10 mil dividido pela rentabilidade ao mês. E eu descubro 1 milhão e 200. Tá vendo? 1 milhão e 200 é o que você precisa investindo em fundos imobiliários que rendam aí 0,8 ao mês para você ter líquido ao mês 10 mil reais. Essa é a continha simples. Quando a gente vem para o tesouro, a conta é um pouquinho mais complexa, porque juros semestral, e a gente quer falar juros semestral, ou seja, 6 meses de 10%, de 10 mil, ou seja, 60 mil. Então, quanto isso seria aqui num tesouro pré-fixado com juros semestrais? Como é que funciona esse título? Ele te paga em cima do valor nominal dele, tá? Que foi estipulado que é R$ 1.000, o valor nominal desse cara. Lá no passado definiram. Ele vai valer R$ 1.000 no vencimento. Então você compra um título desse, leva para o vencimento, você vai receber os cupons no meio do caminho, mais R$ 1.000 no final. Quando você compra um cara desse sem cupom, um pré-fixado sem cupom, no final o que você recebe? R$ 1.000. Essa é sempre a lógica dele. Então, beleza. E quanto que ele paga de rentabilidade? Né? Qual que é a rentabilidade? Vamos pôr assim, ó, cupom. Quanto que ele paga de cupom? É 10% ao ano. Só que ele te paga isso ao semestre. E aí tem que dividir esses 10% por 2, né? Então, vamos fazer a continha aqui. Não precisa se preocupar com essa conta, não. Mas a gente sabe que é 4,88% de rentabilidade ao semestre. Isso em reais é o equivalente a 1.000 vezes 488 bruto. Ou seja,
Para cada um título que você tiver, que está custando hoje R$ 927, para cada um título você vai render R$ 48,81 ao semestre. Beleza? Então, essa é a matemática. A gente vai colocar aqui a quantidade. Vou colocar aqui um título. E aí eu vou multiplicar 1 vezes os 48. E depois 1 vezes o valor do título. Aqui nós temos uma calculadora simples. Então, se eu tenho 2 títulos, eu vou ter de rentabilidade R$ 97,62 no semestre. E eu vou precisar ter investido R$ 1.855. Beleza. Mas, de Matos, vamos lá. Aqui tem imposto de renda. Então, a gente vai fazer a simulação da seguinte forma. Eu não quero, então, os 10 mil. Eu quero ter mais do que 10 mil para ser o equivalente, né, aqui, para ser o equivalente a uma rentabilidade de 0,9%. Então, aqui eu quero ter de renda além dos 10 mil, né, porque ainda vai descontar o imposto de renda. Aqui, então, aquela continha. Eu vou fazer aquela divisão, igual a gente fez agorinha, 1 menos os 15%. Eu vou descobrir aqui que eu precisaria de R$ 11.764 por mês para tirar o imposto de renda de 15% e, de fato, ter os meus 10 mil líquidos. Então, 11.764. Este é o número que a gente busca, né? Então, vamos lá. É 11.764 vezes 6 meses, né? Porque aqui no Tesouro Direto, você rende uma vez a cada 6 meses. Então, você vai ver que o negócio aqui não vai ser tão simples assim. Para você ter uma renda no semestre de 70 mil, quantos títulos você vai ter que ter aqui? Olha só, 500 títulos? Não. Aqui vai dar 1.700 títulos. Tá bom, exagerei. 1.600 títulos, ó. Estamos chegando perto. Com 1.450 títulos, você pronto. Tá bom, vamos decidir aqui 1.450 títulos. É a quantidade de títulos do Tesouro Direto pré-fixado com juros semestrais que você precisa ter para ter uma renda semestral de 70 mil. E você vai dividir essa renda aqui por 6 meses, então você vai render 11.795 a cada mês, você divide por meses, e vai ter lá o imposto de renda, né? Se você segurar o título por mais de 2 anos, você tem a alíquota de 15%. Né? Se você vende todo o seu título antes, você tem uma alíquota pior, né? Mas vamos considerar que você vai de fato deixar isso aí, para ter uma renda. Então, 15% de imposto de renda, você vai multiplicar aqui e vai descobrir que a renda líquida mensal seria de R$ 10.026. Olha o montante, 1,345. Esse é o montante que teria que ter, né? Investido apenas nesse cara para ter essa renda. Agora, tem uma questão extremamente importante quando a gente fala do tesouro pré-fixado, que é o seguinte: você vai ter essa renda aqui estável, vai ser sempre essa renda. Sempre. Porque esse título é assim, ele é pré-fixado, é tudo definido, vai ser todo semestre, vai ser igualzinho. A lógica é a seguinte, que é pré-fixado, ele não tem uma correção pela inflação. E qual o problema disso? O problema é que se você leva isso aqui lá para frente, esse cara, por exemplo, vence em 2035. A gente está falando de 11 anos. 11 anos, se você tiver 11 anos, numa inflação aqui na média de 4%, qual o efeito que vai ser isso? Né? Quanto que o seu dinheiro de hoje vai valer daqui a 11 anos? Essa é a conta. Isso que a gente tem que se perguntar. Se você tiver 11 anos, inflação de 4% por ano, você vai ter uma acumulada de 54%. Ou seja, o que R$ 100 compra hoje, você vai precisar de R$ 154. Entendeu? Então, 153, tananã, arredonda para 154. O que eu quero te dizer? O tesouro pré-fixado tem esse problema. Se você pega uma renda ali, com ele vai ser a mesma renda todos os semestres. Daqui a 11 anos, que é quando ele acaba, você vai receber aquela renda. Maravilha, receber a renda. Só que, numa hipótese dessa, de inflação perto de 4% no ano,
aquele valor que você recebe, ele tá valendo bem menos. Então, se você tem R$ 100 no futuro, né, vamos lá, você vai receber lá o seu 100. Vamos pegar aquele valor exato? Ó, você está recebendo 11, aqui ó, 10,026. Quanto que seria o equivalente a hoje? A gente vai fazer então a conta ao contrário, né? Aqui a gente dividiu, né? Multiplicou, aqui a gente vai dividir. Vai ser esse cara aqui dividido por 1 mais o 0,54. A gente vai descobrir que seria o equivalente a 6.518. Olha o que eu estou te dizendo. Se você se trava num título pré-fixado, você tem esse efeito. Lá na frente você vai receber 10 mil, vai estar feliz, né, por mês, só que vai ter o valor e o poder de compra de 6.500 hoje. Numa hipótese dessa, se a inflação for 3%, seria 7.200. Se a inflação for 2%, que é praticamente impossível, seria 8.000. Mas e se a inflação for 5%? Aí fica quase metade. Olha aqui, 5.000, 10.000. Então, esse é o problema desses títulos pré-fixados. E aí, então, eu só tô te dando um problema? Não, vou te dar também uma solução, que é o Tesouro IPCA com juros semestral. Ele é uma solução para isso, por quê? Porque ele funciona de outra forma. Eu estou tentando achar aqui o nosso navegador. Achei. Estes caras aqui embaixo, IPCA com juros semestral, ele vem para resolver exatamente esse problema. Que você vai ter uma renda que vai seguir, não aqueles R$ 1.000 igual no pré-fixado, ele segue sempre os mesmos R$ 1.000. O IPCA com juros semestral, ele segue um valor que vai sendo corrigido todos os meses pela inflação, que é, na prática, aqueles R$ 1.000 lá nos anos 2000 que foram corrigidos até hoje. R$ 1.000 lá nos anos 2000, exatamente em 2000, em julho, foi sendo corrigido todo mês e hoje vale R$ 4.315. Eu tô tirando da cabeça, né? Porque eu acabei de olhar esse número, eu tava atualizando as tabelas lá do nosso curso. Eu peguei esse valor e tô com ele bem na cabeça aqui agora. R$ 4.315. Então, R$ 1.000 nos anos 2000, hoje, corrigido apenas pela inflação, virou 4.300. Ou seja, aqueles R$ 1.000, se você tem R$ 1.000 hoje, vale 4 vezes menos do que quem tinha R$ 1.000 24 anos atrás. E este cara aqui, o IPCA com juros semestral, ele segue o valor nominal atualizado, que é esses R$ 4.300. Então, você não precisa se preocupar com esse valor, mas entenda que todo semestre ele te paga mais do que no semestre anterior, porque ele vai sendo corrigido pela inflação. Aí vem a questão. Ele não rende os 10% ao ano, ele rende 6% ao ano. Aqui está o negócio. Então, na lógica, se eu simplesmente coloco na nossa tabela, eu posso vir aqui e fazer o seguinte. Eu vou simplesmente colocar aqui na nossa tabela que ao invés de 10%, é 6%. Aí só essa conta aqui que não vai funcionar. Mas depois a gente volta para ela. Ó, 6% que dá 2,96% no semestre, né? E aí vai ser 2,96% em cima de... Não dos R$ 1.000 agora. Vai ser em cima dos 4.315 reais. Vou colocar aqui, 4.315, virou o valor nominal atualizado. VNA. Então, para cada um título que você tiver, você vai ter de renda R$ 127 reais. Só que aí, daqui a 6 meses, você teve inflação, isso aqui virou R$ 4.500 reais. E aí sua renda, então, virou 133 aqui para cada um título. Era 127, aumentou para 133. Ele vai fazendo isso. Sua renda acaba parecendo que é menor, mas passa um pouquinho de tempo, 5 anos, tá bom, não é só um pouquinho. Passa um tempo, por exemplo, 5 anos, você começa a ter uma renda maior. A gente consegue fazer essa conta aqui nas nossas simulações. Eu vou até voltar esse cara aqui e vou deixar as duas contas, tá? Vamos lá. Vamos pegar. Eu vou pegar aqui os dados do IPCA. A gente está falando de 2035. Eu vou pegar também o 2035 aqui no site do Tesouro. Vou colocar aqui do lado. 2035. E a lógica dele é um pouquinho diferente.
Então, você pode ignorar, tá? Para calcular o cupom, você pode ignorar a rentabilidade que o título está te pagando. Olha que interessante. Esse aqui é 11,59, mas esse cálculo só funciona para você descobrir o preço dele. Então, essa é a lógica do Tesouro. Eu posso explicar mais isso mais para frente, mas é uma coisinha mais complexa. Então, vamos lá. Aqui é os 10%, deixa eu voltar. E aqui a gente vai aproveitar essa fórmula aqui para cá para o lado. Valor nominal 4.315, cupom de 6%. Então, para cada um título, você vai receber R$ 127. Beleza? Então, um título é 4.300. Então, se eu tenho um título, eu vou usar aquela fórmula. Um título vezes esse valor. Então, eu vou tentar encaixar tudo para vocês verem aqui. Deixar o montante ali, pequenininho. Pronto. E aqui eu ponho o montante e ponho todas as mesmas fórmulas aqui. Vamos ver se vai dar certo. Beleza. Eu tenho um título. Ele vai render R$ 127,56. E eu vou dividir essa renda por 6 meses. Então vai ser R$ 21 por mês. Tira o imposto de renda, vai sobrar 18,07. Beleza, então quantos títulos eu tenho que ter aqui nessa simulação para chegar numa renda de 10 mil ao mês, líquida, igual essa daqui? Você vai ver que o valor aqui, ó, financeiro vai ser bem maior. Vamos lá, já vou partir lá para cima, em 500 títulos. Ó, 550 títulos. Tá quase, em 558, pronto. A gente descobriu que eu preciso de 558 títulos para ter a mesma renda. Olha que diferença. Aqui, a gente está falando de 1.345. Aqui eu preciso de 2.453 para ter a mesma renda. Esse vídeo nem era para ser um comparativo entre o Tesouro IPCA com o pré-fixado, mas acabou que está sendo. Porque para quem quer um resultado de curto prazo, para quem quer ter renda hoje, simplesmente pensando no hoje, preciso de renda hoje, é o pré-fixado. Mas quem está pensando mais na consistência dessa renda, na preservação do poder de compra, vai olhar para o IPCA e vai pensar o seguinte: eu quero preservar minha renda, só que com o mesmo valor que eu tenho aqui, 1.345, eu vou ter uma renda muito menor. Quer ver? Vamos fazer a simulação aqui, ó. 200 títulos, 240. Ó, pronto, por aqui. 300 títulos. Minha renda vai ser 5.400. Enquanto que no pré-fixado eu poderia ter uma renda praticamente o dobro. Olha como isso acaba parecendo que não faz sentido. Só que, para cada um título que você tiver do lado de cá, no final, olha só, no final já vai dar uma diferença bem legal. No final, você tem lá 1.450 títulos e você vai receber 1.400 vezes R$ 1.000. E aqui, do lado de cá, você tem 300 títulos e você vai receber esse valor corrigido pela inflação. Como a gente está falando de 11 anos, imagine então aquela inflação que a gente simulou aqui de 4%. Então, esses 1.294 vão ter sido corrigidos pela inflação e vai estar valendo praticamente 2 milhões. Olha essa conta. 1.992. Então, você vê que você vai ter uma diferença aqui de mais de meio milhão. Mais de meio milhão lá na frente. Então, são dois títulos diferentes. Para tomar uma decisão em cima deles, dá para estudar mais coisa, né? Para quem quiser também fazer comparações, tem as planilhas lá do meu curso Tesouro, que as inscrições estão abertas para quem quiser participar. Tem aqui na descrição também falando, para você olhar para essas informações e tomar a sua própria decisão. Porque simplesmente olhar pelo maior valor pode ser um erro estratégico ou pode ser a melhor coisa para sua vida. É aquela história de que uma coisa faz sentido para mim e outra coisa faz sentido para você. Dependendo da sua necessidade, dependendo da sua posição hoje, dependendo do seu contexto, faça sentido um título pré-fixado que vai pagar uma renda maior.
Dependendo dos seus objetivos, do seu horizonte de tempo, isso não faz sentido. Às vezes você tem que ir para o IPCA, que é um título que vai preservar o seu patrimônio, apesar de te dar uma renda menor. Então, as decisões têm que ser tomadas assim, de forma individual, cada pessoa do seu jeito. E é por isso que tem o nosso evento, que é para você aprender a tomar melhores decisões. Também participe, é o primeiro link na descrição. A gente se vê lá.